A blasfêmia. A blasfêmia é um pecado espiritualmente imperdoável. Blasfêmia é ofensa a Deus ou ao sagrado, partida de quem está debaixo de uma determinada dispensação bíblica. Devemos considerar que a Igreja está debaixo da dispensação da graça, e Israel, da lei. Os religiosos pensam que o não perdão, por blasfêmia ao Espírito Santo, de Mateus capítulo 12 versos 31 e 32, Marcos capítulo 3 versos 28 ao 30, Lucas capítulo 12 versos 10, é condenação de inferno, e que por isso, uma pessoa salva pela fé em Cristo, poderia perder a salvação, caso blasfemasse contra o Espírito. Mas isso é um erro de interpretação das Escrituras, da parte dos religiosos. Vejamos os versículos. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Mateus capítulo 12 versos 31 e 32. Na verdade vos digo que, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Marcos capítulo 3 versos 28 ao 30. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Lucas capítulo 12 versos 10. O não perdão, destes versículos, referem-se à condenação da carne, ser executado por blasfêmia a Deus, e não, à condenação de inferno. Prosseguindo ainda com os versículos 32 de Mateus, e 29 de Marcos, o Senhor Jesus disse: nem neste século nem no futuro, e nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, respectivamente. Ora, a lei, dada a Israel, ordenava que a blasfêmia contra Deus deveria ser punida com a pena de morte. E esta mesma lei não foi abolida para Israel, embora não tenha nenhum vigor sobre a Igreja. E, portanto, após o arrebatamento da Igreja e retorno de Israel à ativa, a lei, no tocante à blasfêmia contra Deus, terá a mesma aplicação de não perdão, e por isso o Senhor Jesus disse em Mateus, nem no futuro, e, em Marcos, eterno juízo, referindo-se ao futuro milênio, reino milenar de Cristo. Ou seja, no milênio, as nações serão regidas com vara de ferro, como descrito em Apocalipse capítulo 2 versos 26 e 27. Considere sempre que Israel recebeu lei terrena, para cumprir na terra, pois Israel foi eleito na fundação do mundo. O Senhor Jesus pregou o Evangelho do Reino, para cumprir a lei de Israel, Antigo Testamento, e não da Igreja. Os 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, é Evangelho do Reino, para Israel, e está suspenso junto com Israel, e voltará a ser pregado após o arrebatamento da Igreja. A Igreja recebeu lei celestial porque a pátria da Igreja é celestial, pois foi eleita no céu. A Igreja, com o Evangelho da Graça, só nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, e assumiu a Igreja. A lei de Israel não tem nenhum vigor sobre a Igreja de Cristo. O Evangelho da Graça é o Evangelho dirigido à Igreja, e está nas Epístolas dos Apóstolos. Resumo. Hoje,
O simples arrependimento coloca o pecador no mesmo patamar espiritual anterior à blasfêmia, assim como também no tempo do vigor da lei, o pecador que proclamara a blasfêmia, após sua execução, voltará ao mesmo patamar espiritual anterior à blasfêmia, pois em ambos os casos, o preço de morte do pecado já fora pago hoje, pela morte de Cristo, e antes, pela morte do blasfemador, já que na lei não havia quem expiasse esse pecado. Por isso a graça supera, em muito, a lei. A blasfêmia provoca condenação da carne, pena de morte, segundo a lei, e não condenação de inferno. Porém, a lei não tem nenhum vigor sobre a igreja, porque a igreja está debaixo da graça, e não da lei.